Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com muita alegria, honra, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Esse canal aqui é tudo muito simples, é apenas um celular, uma mesa e um pão, a qual a gente compartilha diariamente ao seu coração. O objetivo aqui é criar uma cultura no seu coração, no seu dia a dia, de quê? De ler a palavra de Deus todos os dias, ok? Então nós estamos aqui com mais uma porção, ao final vou trazer mais alguns recados para vocês, mas se você já está gostando do conteúdo aí, ó, da proposta, da pegada do canal, então vai, curte, comenta, compartilha, segue o canal para você receber ainda mais porções da palavra de Deus todos os dias, ok? Então vamos lá, porque hoje o conteúdo é vasto. Hoje nós estamos na porção do livro de Deuteronômio, capítulo 21, 22 e 23. Então vamos lá para o conteúdo de hoje. O capítulo 21, essa porção começa com o quê? Com recomendações curtas de alguns casos específicos passíveis de ocorrer no meio do arraial de Israel. Eu quero que você faça um quadro na sua mente. Nós estamos falando de milhões de pessoas estabelecidos num lugar árido, difícil, disputando por espaço. Logo era o quê? Era necessário termos uma direção no tocante ao que fazer em certas situações que ocorriam no meio do arraial de Israel. Então ali era para manter e estabelecer a ordem. A primeira orientação específica que eu queria trazer aqui, desse capítulo 21, foi em relação a como proceder ao encontrar alguém morto, né? Alguém foi encontrado morto, um pouco isolado, distante, e não sabe quem foi que cometeu esse assassinato. Então o que deveria se fazer? Faz-se um levantamento para descobrir qual é a cidade mais próxima daquele cadáver e a partir daí chama os anciãos daquela cidade para estabelecer um ritual de purificação. Precisa pegar uma novilha, ir até um vale da cidade e começar a estabelecer um ritual de degolar e decapitar essa novilha, pegar o sangue ser derramado e fazer com que esse sangue derramado possa servir de eliminação da culpa do sangue inocente que foi derramado naquela terra. Então ele é uma expiação pelo sangue inocente a partir de um sacrifício de uma novilha. Era um ritual estabelecido, porque seria, entre aspas, um caso inicialmente sem solução. Se não tem solução, não tem justiça, não tem a condenação de quem cometeu o ato, então o arraial de Israel vai ficar impuro. Então precisava desse processo de purificação, ok? Outro ponto é com relação às mulheres levadas escravas, né? Após aquele período de guerra, de batalha, Israel conquistando aquele período, né? Todos os homens deveriam ser mortos, mas crianças e mulheres seriam resgatadas como o espólio de guerra. Então viriam como escravos. E qual era o tipo de tratamento com essas mulheres? Essas mulheres poderiam ser tomadas como esposas, por exemplo, desde que passasse primeiro um período de luto, porque o povo dela foi todo exterminado, né? Marido, pai, etc. Então, após passar o período de luto, teria que raspar a cabeça, trocar as vestes, cortar as unhas, etc, etc. Aquela mulher ela poderia ser tomada como esposa de um dos filhos de Israel dentro dessa situação. Mais um ponto citado é com relação à primogenitura, que é bem interessante, que deveria sempre ser dada ao filho mais velho, independentemente de quando algum filho de Israel tivesse duas esposas, ele ama mais uma esposa do que a outra. Mas o filho mais velho é da esposa que ele não amava, não importa. O primogênito vai ser contado da esposa que ele não amava, é o primeiro que nasceu. Esse vai ser contado como primogênito, porque ele teria no caso, herança dobrada. No caso da herança, ele teria uma porção dobrada com relação aos outros filhos. Outro ponto marcante, até chocante, é sobre a questão dos filhos desobedientes no meio de Israel, que poderiam ser, por exemplo, entregues pelos próprios pais aos anciãos da cidade, os oficiais, né? Para que fossem o quê? Para que recebessem uma punição de apedrejamento e morte. Exatamente isso. Então, um filho irreconciliável, a qual os pais chamam a atenção, a sociedade está apontando o que precisa fazer, e o tempo todo ele está indo por um caminho tortuoso, os próprios pais podem entregar aquele filho diante dos oficiais para ser punido. E por último, uma citação sobre sepultar quem recebeu uma sentença de morte. Isso aqui é bem interessante. Por crucificação, presta atenção. Ainda no mesmo dia da sua morte,
mas o que chama a atenção é a expressão usada por Moisés. Então está falando aqui de um contexto de uma pena de morte estabelecida por um pecador, para alguém que cometeu algo muito grave. Tá? Então tem uma pena de morte estabelecida. E muitas vezes, debaixo de uma maldição tão grande que aquela pessoa era o quê? Crucificada, é o que está dizendo aqui. Moisés ele diz o seguinte: pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Olha só que expressão. Será que você conhece alguém, né, assim, muito próximo a você, alguém que você gosta e ama muito, que você entende que a vida dele, ele foi colocado no madeiro, sangrou e morreu, se fazendo o quê? Maldição por nós. Daí vem a expressão daquilo que está relatado aqui em Deuteronômio, capítulo 21. No finalzinho do capítulo, Moisés está dizendo, olha, todo que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, o Senhor Jesus se fez maldição para que eu e você não pudéssemos ser exatamente sacrificados, mortos e expostos diante de toda humilhação. Ele se fez humilhação, ele se fez maldição por nós, e a obra de Cristo é maravilhosa. Gostou desse conteúdo? Vamos para o capítulo 22. E dando sequência ao conteúdo de hoje, nós continuamos agora o capítulo 22, ele continua trazendo recomendações do dia a dia, ok? Agora a recomendação é que tenhamos a consciência de devolver tudo aquilo que encontrarmos e pertencer a uma outra pessoa, encontramos algo, um recurso, um utensílio, um alimento, seja o que for, um animal, o povo de Israel, os filhos de Israel deveriam ter a consciência de devolver aquilo em perfeito estado para o seu devido dono, não ficar com nada que seja nosso, no caso. Outros pontos curiosos citados aqui nesse capítulo 22 fala, por exemplo, sobre a construção de uma casa. Quando você for construir uma casa, quando vocês forem herdar a terra prometida, caso essa casa seja construída e tenha um terraço, recomenda-se que construa o quê? Um parapeito. Por quê? Porque caso aconteça um acidente, alguém caia desse terraço e acabe morrendo, não fique um peso de sangue sobre a cabeça daquele que construiu a casa. Olha que interessante. Está falando aqui sobre um tipo de cuidado doméstico para evitar um tipo de acidente e morte. Recomenda-se também não lavrar a terra com uma junta de boi e uma junta de jumenta. Então não é para misturar, é para fazer com boi. E depois você utiliza o jumento para outras situações. E também fala aqui com relação ao homem, que é abominação sem o homem vestir roupas femininas e as mulheres se vestirem de roupas masculinas. Isso também é colocado no capítulo 22. E por último, nesse capítulo, Moisés profere diversas leis a respeito do quê? Da castidade do casamento, que vai desde a difamação do marido com relação à virgindade da esposa. O que é isso? Eles se casaram, foram para a noite de núpcias, o marido viu que a mulher era virgem e depois, talvez por não ter gostado da mulher, da esposa, ou querer se vingar dela, alguma coisa, para a sociedade começa a dizer que ela não era virgem. Então começa ali um processo de difamação da mulher. Esse ato é muito grave perante o Senhor, essa mentira, essa calúnia, e é punido com, olha só que interessante, com chibatadas, né? E sem contar uma multa pesada que ele deveria pagar para os pais da moça. E também vai, aí pro outro lado, da mentira da mulher com relação à virgindade, dizendo que era virgem e não era. Tem punições também severas e violentas com relação também à questão do estupro, né? E a maioria dessas punições com relação a essas imoralidades de castidade de casamento, tomar a mulher já é casada, tomar a mulher à força, cara, isso tudo era punido de forma violenta, apedrejamento e morte. O Senhor, ele não aceitava esse tipo de movimentação dentro do povo. Em suma, o conjunto de diversas leis e recomendações dadas por Deus tinha o propósito de alcançar um maior nível de quê? De pureza no meio do povo. Era necessário esse nível de pureza, de santidade, de obediência. Para quê? Porque essa era a única forma de Deus se fazer presente em todo o tempo na jornada do povo de Israel. Encerramos o 22. E na última porção da palavra de Deus de hoje, aqui tem umas instruções um pouco inéditas, né? E eu quero compartilhar o teu coração. Ali o Senhor vai relatando quais tipos de pessoas, povos e nações que poderão fazer parte das Assembleias Santas ou Assembleias Solenes. O que seria isso? Seria um conclamar do seu povo, um conclamar dos filhos de Israel para estarem o quê? Diante da presença de Deus, orando, jejuando, adorando, se humilhando, clamando, invocando a presença de Deus. Então isso era feito
Em algumas festas, né, festa dos tabernáculos, Pentecostes, por exemplo, tinham dias de assembleia solene, dias de participação do povo clamando em direção ao Senhor. Então ele está falando aqui tipos de pessoas e povos e nações que não poderiam participar das assembleias solenes. Por exemplo, os eunucos eram proibidos de adentrar as assembleias solenes de forma perpétua. Já com relação aos povos amonitas e moabitas, eles estariam também proibidos de entrar. Por quê? Pois esses povos não ajudaram Israel depois que eles saíram do Egito. Então, eles saíram do Egito precisando, por exemplo, de coisas básicas, como pão e água, e eles não estenderam a mão a Israel. Então, esse é um ponto, né? E para piorar ainda, os moabitas ainda contrataram os serviços de Balaão, o falso profeta, para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Então, isso daí foi, vamos dizer assim, a gota d'água para o coração de Deus se fechar com relação a esses povos. Esses povos não poderiam adentrar a assembleias solenes. Já para os edomitas é um povo da descendência de Esaú, exatamente, Esaú, irmão de Jacó. A esses o Senhor permite que pessoas desse povo entrem sim nas assembleias solenes. Por quê? Porque o Senhor chama os edomitas de irmãos. É um povo irmão. Então é um povo que pode adentrar. E agora, surpreendentemente, é o Senhor dizendo que os egípcios também poderiam entrar. E o Senhor, ele dá o motivo disso. O motivo dos egípcios poderem adentrar a assembleias solenes, tem a ver com Israel ter morado, ter residido centenas e centenas de anos nas terras deles. Quer dizer, por mais que ao final tenha sido uma ruptura trágica, né, uma guerra, uma batalha, eles acabaram virando escravos, mas ao longo do processo, Israel se estabeleceu por centenas de anos de forma pacífica, né, nos territórios de Egito, e isso aí é contado pelo coração de Deus, tá? Já indo para o meio para o final, nessa parte, Moisés atenta aos filhos de Israel para que eles mantenham o quê? A santidade e a limpeza do arraial. Aqui tem até uma parte curiosa. Por quê? Porque está falando aqui dos filhos que vão à batalha, né? Está falando aqui de pessoas que fazem parte do exército de Israel, que vão para a batalha, e está falando, olha, vocês têm que se manter limpos, têm que se manter santos. Então, o que acontece? Se por um acaso acontecer uma poluição noturna, né, você está impuro, você tem que se lavar, e no outro dia aí sim, você está separado. E também, cada integrante do exército de Israel, olha que curioso, eles tinham que ter, além dos instrumentos de batalha, tinha que ter uma pá. E essa pá serviria para quê? Para que eles, saindo do meio do arraial, fizesse as necessidades deles fisiológicas, né? E com essa pá abriria um buraquinho e tamparia aquelas fezes, né? Então isso faria com que o arraial, o arredor ficasse higiênico, né? Ficasse limpo. Então o Senhor se preocupa até com a higiene da movimentação do seu povo. E já caminhando aqui já para o final do capítulo, Moisés dá mais algumas importantes instruções ao povo, como a proibição da prostituição entre as filhas e os filhos de Israel, além da proibição, no aceite dos dízimos provenientes do serviço de prostituição. Então não poderia aceitar, mas a prostituta quer dizimar. Não, esse dinheiro é abominável, eu não vou aceitar, porque o Senhor abomina a prostituição e abomina também os recursos advindo dessa prostituição. Ok? Outro ponto abordado também é a questão da ganância, aonde o Senhor proíbe de emprestar recursos para um compatriota, ou seja, de hebreu para hebreu, a juros. Não pode nem emprestar recursos, comida, seja o que for, e cobrar juros com relação a isso. Isso é terminantemente proibido de hebreu para hebreu, mas o Senhor libera para que esses empréstimos sejam efetuados para estrangeiros e assim cobrando juros. E agora, realmente, finalizando a porção de hoje, Moisés fala sobre a seriedade de se fazer um voto. Votos não cumpridos, queridos, preste atenção nisso, que serve para hoje também, se tornam pecados. Moisés recomenda analisar bem antes de votar a Deus. Então, aquele que não vota não peca. Agora, se Deus propôs algo ao teu coração a ser votado, e no meio desse voto você desistir, ou não dá vazão, não dá importância para isso, isso vai ser contabilizado. Isso é grave. Então, cuidado para que você não tome esse tipo de atitude. Moisés está falando isso para o povo,
isso tá para ser gerado temor no coração daquele povo, para não se movimentar dessa forma. Então, para você também eu deixo essa questão para reflexão, uma ordenança que isso aí, mas isso é a lei, é o Velho Testamento. Não, querido, isso aponta para quê? Para uma ordenança que habita o coração de Deus. O desejo de Deus é esse, que a nossa palavra seja sim, ou não, e não. Ponto. Então, a partir disso, eu digo sim para o voto. Então, faça, querido. Vá, faça, porque você está se comprometendo não com homens, mas com o Senhor. Beleza? E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Com certeza vocês gostaram, viram até o final, é sinal que vocês gostaram. Então, por favor, curte, comenta, manda sua dúvida, sua pergunta, segue o canal, porque você tem uma certeza que todos os dias vai ter conteúdo aqui de qualidade para você, ok? Então, para vocês, eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus, e vocês sabem que amanhã teremos muito mais. Shalom!